Muito bom dia a você que nos acompanha para mais uma aula de matemática aqui no Centro de Mídias e Educação do Estado de São Paulo. Aula de matemática para o 7º ano do ensino fundamental. Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa aula. A gente, de uma maneira geral, vai tentar ajudar vocês a resolver algumas questões envolvendo frações e seus significados. E comigo hoje está aqui a professora Alessandra, que vai nos auxiliar a conduzir essa aula. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Bom dia, Osmar, tudo bem com você? Bom dia, alunos. Eu estou aqui para fazer interação com vocês no chat. Não esqueçam de pegar o caderno, de pegar a caneta, fazer as anotações, fazer as perguntas de vocês, que daí eu faço essa interação também com o professor Osmar, para ninguém sair com dúvida da aula de hoje. Muito obrigada, Osmar. Como disse a professora Alessandra, eu sou o professor Osmar e vou conduzir essa aula de matemática conjuntamente com a professora Alessandra. Alessandra, você fala de onde? Aí na sua casa, mas que região aqui de São Paulo? Oi, Osmar, realmente, eu estou em casa hoje, né? Vou fazer essa moderação de casa, e eu estou aqui na região do ABC, eu sou de Diadema, e eu sei que tem muitos alunos de Diadema aqui participando, eu fico muito feliz com isso, e eu sei que todos eles vão tirar de letra a matéria de hoje, que é sobre fração. Você acha que vai ser fácil esse processo, Osmar? Tranquilo, Alessandra. Trabalhar frações é um negócio muito interessante. Eu já convido o pessoal do Grande ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, todo esse pessoal aí para acompanhar a gente na nossa aula. Tudo bem? Vamos começar? Slide. Muito bem. O tema da aula de hoje são frações e seus significados. O que significa fração para vocês? Quando nós realizamos a divisão de um todo em partes iguais, dizemos que nós fracionamos esse todo. Então, na realidade, fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão entre dois números. A mais famosa representação que a gente tem de uma fração é a pizza. Então, ali o que a gente tem na imagem? A gente tem uma pizza que normalmente é dividida em quantas partes? 8 partes, ok? E aí o que a gente tem? A gente está separando uma parte dessas 8. Perceba que esse número que fica na parte superior da fração, ele se chama numerador. É extremamente importante você guardar essa informação. O número que fica na parte inferior, ele é o denominador da fração. É isso aí, Alessandra? É isso mesmo. Você sabe que eu faço essa relação também com o chocolate, né? Essa relação entre a quantidade de partes em que eu dividi o chocolate e quantas partes dela eu comi, fazendo então a relação entre numerador e denominador. E isso é muito importante para entender o conceito de fração. Muito bem, Osmar. Você sabe que esse fracionamento de doces, de maneira geral, da pizza, ele é proposital. Eu lembro quando eu era pequeno, os chocolates não havia essa divisão. Não sei se você lembra, não sei se é do seu tempo. Quando a gente ia dividir, eu, quando ia dividir o chocolate lá com as minhas irmãs, o que acontecia? Na hora que a gente quebrava o chocolate, cada um ficava com um pedaço maior. Um dos grandes problemas do ovo de Páscoa é justamente esse, né? É quase impossível alguém ficar com partes iguais. Não é isso? Mas em relação à pizza, Alessandra, você já pediu uma pizza e pediu para dividi-la em 4 pedaços e não em 8? Já sim, Osmar. Normalmente isso daí acontece quando a gente pede a pizza broto, né? Ela vem dividida em 4 partes iguais. Diferente da pizza grande que vem com 8 partes. Mas a gente também pode pegar essa pizza maior e dividir em 4 partes, depende da nossa necessidade. Mas eu já fiz isso sim. É legal, é bastante comum essa ideia da divisão da pizza em 8 partes, mas você pode dividi-la em quantas partes você bem quiser, tudo bem? Então, o que é importante? Vamos voltar ao slide, por favor? Então, o que é importante? O anterior? Legal. Então, aí o que é importante a gente perceber? A representação de uma fração, ela é designada pelo numerador, ou seja, o valor que fica em cima, também conhecido como a parte,
E o valor que fica embaixo, na parte inferior, é o denominador, tá? E ele vai representar o todo. No próximo slide, o que a gente vai ver? Aí a gente pede para você identificar o numerador dessas frações que estão expostas aí, na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Alessandra, quanto tempo você acha que é suficiente para o pessoal fazer isso aí? Para fazer essa identificação, acho que eles vão fazer rapidinho, será que não? Rapidinho, Uns né? 2 minutos, você acha que dá, Osmar? Beleza, 2 minutos? Pessoal, é com vocês. 2 minutinhos para identificar o numerador das frações que foram apresentadas para vocês. Vamos lá? Osmar, você sabe que nós tivemos várias interações. O Vinícius pediu para eu lembrar dele aqui nessa aula. Então, Vinícius, parabéns pela sua interação. Antes de eu apresentar as respostas, Osmar, o Gustavo pediu para falar sobre as operações, né, a adição de fração. Não se preocupa, Gustavo, essa aula vai chegar e não vai demorar muito, não. Agora, o Brian, a Andressa, a Nicole, o Rafael, o Bruno, todos eles falaram que os numeradores são 7, o 15, o 2 e o 6. Será que eles acertaram, Osmar? Tá bem aí. Isso. É um exercício simples, para a gente simplesmente identificar o numerador da fração e o pessoal está trabalhando bem aí. É bastante simples, né? Vamos lá para a resposta? Beleza. Numerador das frações. Na letra A. Slide. Aí. O que aparece em verde para vocês é o numerador. Então, na letra A, nós temos aí o 7. Beleza? Confere aí com vocês no seu caderno, dá uma conferidinha. Tá? Na letra B, o numerador dessa fração é o número 15. Tudo bem? Na letra C, temos aí o numerador 2. E na letra D, temos aqui o numerador de número 6. Reitero aqui a importância da leitura correta desses números, dessas frações, não é, Alessandra? A gente tem a mania de ler a fração de uma forma incorreta. E isso aí, a longo prazo, ele acaba prejudicando a execução de determinados exercícios. Concorda comigo ou não? Isso é verdade, viu? A gente tem, quer dizer, muitas pessoas têm o hábito de ler 7:10, por exemplo, 15:23. Não fazem a leitura correta, por exemplo, de 7 décimos.
15, 23 avos. Então, esse processo de leitura e identificação correta desse tipo de representação numérica é importante, principalmente conforme vocês forem avançando nos anos de escolaridade. Tá? Então, procurem se policiar em relação a essa leitura. Isso que você falou é muito importante, Osmar. Só que eu vou pedir para você reforçar um pouquinho dessa relação entre numerador e denominador, porque o Miguel ainda está com dúvida nisso. Você pode nos ajudar? Vamos lá, Miguel. Miguel, você vai pensar assim. Tá? Toda vez que você tiver uma fração, e fração é algo bastante comum na sua vida, ou não? Será que teve algum dia da sua vida que você não trabalhou com uma fração? Acho improvável, hein, Miguel? Então, o que você vai pensar? Vamos mudar a estrutura da coisa. Vou dar um exemplinho aqui, para a gente ter uma noção. Então, toda vez que você tem, por exemplo, uma fração. Tudo bem? Então, a fração ela vai ser caracterizada. Mais tarde, a gente vai trabalhar o conceito da variável, da letra, mas tudo a seu tempo. Então, você vai ter o n, Miguel, numerador, e o d, que a gente chama o denominador. Esse numerador aqui, ele vai ocupar a parte superior da fração. E o d vai ocupar a parte inferior. Só que na fração a gente não fala superior e inferior. A gente fala o numerador e o denominador. Existe uma representação que você trabalhou há muito tempo atrás, eu imagino, desde pequenininho, começou a estudá-la nos anos iniciais, que é a representação clássica da fração. É aquela representação através do desenho. Só para a gente ter uma ideia aqui. Então, você tem, por exemplo, ok? Está ajustando aqui, mas isso aí é bastante conhecido para você, né? Então, aqui, o que a gente está representando? A gente está representando uma parte de um todo que é quanto, Miguel? Que é 2. Aqui, por exemplo, vou pegar a fração bastante convencional também. Quantas partes a gente está pegando? A gente está pegando 3 partes de um todo. E quanto que é esse todo? É o 4. Só para reforçar, numerador, denominador. Numerador, denominador. Espero que tenha ajudado você, Miguel. Vamos lá? Com certeza você conseguiu tirar bastante a dúvida do Miguel e ainda ajudar outros alunos que também estavam em dúvida, viu, Osmar? Essa sua explicação acho que facilitou bastante para eles. Legal? Vamos continuar? Próximo slide, por favor. Vamos lá. Frações e grandezas são coisas que têm tudo a ver. Então, a gente vai para uma definiçãozinha do que é ou do que são grandezas. Tudo aquilo que a gente pode ou tudo aquilo que a gente consegue medir são chamadas de grandezas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O tempo é uma grandeza, existe uma unidade de medida para ele. A distância também é uma grandeza, existe uma unidade de medida para a distância. Quantidade de objetos. Aí já não existe uma unidade de medida específica para quantificar objetos. Mas essa relação de quantificação, ela está associada a quê? Está associada à grandeza. Existem muitas coisas que a gente mede, como foi exposto aí o tempo, a distância, mas existem outras tantas coisas. Por exemplo, eu quando cheguei aqui no estúdio hoje, assim que eu entrei, mediram a minha temperatura. Então, temperatura é uma grandeza, ela pode ser medida, tudo bem? Então, só para reforçar a ideia de grandeza, tudo aquilo que a gente consegue medir, beleza? Vamos continuar? Ok, temos um exemplinho aí, uma barra de chocolate, ela foi dividida em 8 partes iguais. Foi consumida apenas uma, ok? Qual fração representa, e aí você tem que ficar esperto, pessoal do 7º ano, qual fração representa o que não foi consumido? É bastante comum esses problemas em matemática, né, Alessandro? O que acontece? Ele descreve um problema e acaba, na hora da pergunta, desviando um pouco para ver o quê? Se o aluno, se a pessoa que está lendo, ele está realmente atento ao que foi proposto, é isso? Isso é verdade, gente. Não é porque é matemática que a leitura e interpretação não é importante.
tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção no enunciado do problema. Porque, por exemplo, nesse caso que o professor Osmar apresentou, a gente está acostumado a representar por fração um desenho, né? Como ele colocou a ideia da pizza. Só que agora, o que a barra de chocolate, né? Nesse exercício da barra de chocolate, o que está pedindo? Ele não quer saber quanto foi comido, e sim quer saber aquilo que sobrou. Então, se a gente não prestar atenção, o que a gente responde? Eu comi uma parte das 8 que foram divididas. Então, prestem bastante atenção na leitura, não é isso, Osmar? É isso sim, Alessandra. E a questão da múltipla escolha, se houvesse uma múltipla escolha aí, com certeza essa opção de resposta equivocada, vamos dizer assim, ela estaria aí para quê? Para supostamente induzir você a colocar aquela resposta. Falta de atenção na pergunta. Tudo bem? Vamos voltar lá para o slide, por favor? Tá. Então, só para reforçar, qual a fração representa a parte que não foi consumida? Ora, se foi consumida uma parte, sobram quantas? 7. Portanto, aí a gente tem numerador 7 pedaços de um todo. Uma barra de chocolate aí teria 8 pedaços. Portanto, temos a fração 7/8. Tá ok? É isso aí. Próximo, vamos lá? Esse é de vocês, não é isso? Em uma cesta com 30 doces, foram consumidos 8. Qual fração representa o que restou na cesta? Fica atento à pergunta. Tudo bem? É isso, Alessandra? É isso mesmo, gente. Como eu disse, leitura e interpretação. Prestar bastante atenção no que o exercício está pedindo para não ter confusão. Osmar, quanto tempo? 2 ou 3 minutinhos? 2 minutinhos, tá bom? Eu acho que 2 minutinhos eles conseguem, hein? Eu também acho. Vamos lá? 2 minutos, gente. Osmar, você sabe que, dentre as várias interações que nós tivemos no chat, muitos alunos, e aí eu acho que vale uma retomada, colocaram apenas 22. Então, não teve aqui uma representação da fração. Só que, por exemplo, a Maria Clara, o Anthony, o Osvaldo, o Tiago, eles colocaram 22/30, né? Que também é uma forma de leitura. Também percebi que o Davi, ele fez uma inversão.
ele colocou 30 sobre 22. Será que essa inversão aí ela está certa, ela está errada? Será que é 22 sobre 30 ou 30 sobre 22? O Helder colocou 11 sobre 15. E a Rebeca, 23 sobre 30. Você percebeu que tem uma variação grande aqui de respostas? E agora, qual será que é a correta, Osmar? Vamos lá. Vamos voltar no problema um segundinho, só para a gente fazer a leitura, por favor. Voltou? Em uma cesta com 30 doces foram consumidos 8, com a fração representa o que restou na cesta. De novo, é muito mais uma questão de leitura e de interpretação do que foi pedido. Tudo bem? Então, vamos lá. Tá? O que foi perguntado? Acho que esse é o foco da questão. O que foi perguntado? Tá? Vamos voltar mais um pouquinho só para eu retomar, por gentileza? Ok, então a cesta tinha 30 doces e foram consumidos 8. Então aqui a gente tem um todo de quanto? Um todo de 30. Vocês concordam? Foram consumidos quantos mesmo? Por favor, Alessandra? 8. 8 foram 8. consumidos? Consumimos 8. Consumimos 8. 8 de quê? De 30. Essa fração, ela representa o quê? O que foi consumido. Concordam? Mas não é essa a pergunta. A pergunta é o que não foi consumido, a parte que sobrou. Não é isso? Então, o que a gente tem? De um total de 30, a gente vai subtrair quanto? Vamos subtrair 8. Resta-nos quanto? 22. Então, 22 o que é? Ele é a parte e o 30 é o todo. Então, temos, portanto, 22 sobre 30, e essa é a solução. A questão da inversão é extremamente perigosa, porque, na realidade, o conceito de fração que a gente tem, qual que é? É a parte dividido pelo todo. Alguns responderam 11 sobre 15. É possível isso aí, Alessandra? Você acha que está correto ou não? 11 sobre 15? Então, na verdade, está correto sim. Não é verdade? Por que isso daí está correto, gente? Essas pessoas que responderam 11 quinzeavos, elas fizeram o que a gente chama de simplificação de fração. O que é a simplificação de fração? A simplificação de fração é quando a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo divisor, ou seja, nesse caso foi dividido por 2. 22 dividido por 2, 11. 30 dividido por 2, 15, que restou, né? Que resultou nos 11 quinzeavos. Eu fiz certo, Osmar? Alessandra, fez sim. Na realidade, a gente está falando do quê? De frações equivalentes. Provavelmente vocês já tiveram aulas de frações equivalentes lá no 6º ano. Deve ter ficado um pouquinho apagado por conta, né, do tempo. Se a gente não pratica, a gente acaba esquecendo. Daí a importância de fazer e refazer os exercícios que o seu professor propõe. Ele é uma figura extremamente importante na produção do seu conhecimento. Ainda mais nesse tempo agora, tá? Então, faça as atividades que o seu professor propõe, faça as lições, interaja com seus amigos, discuta com seus amigos. Você tem meios para isso, e assim, a escola deve oferecer para você essas condições que você desenvolva ou progrida. Né? Temos um material que é distribuído pela Secretaria de Educação, acompanhe as aulas todas de matemática que a gente dá aqui, elas são baseadas em cima do material da apostila. Eu li, viu, Alessandra, no chat de ontem, na sua aula com o Jonas, o garoto falou assim que poxa, mas não tinha aquele conteúdo na apostila. Eu achei engraçado, né? Porque, na realidade, o que acontece? A gente se norteia pelo conteúdo, eventualmente a gente pega algum exercício da apostila e trabalha com eles, mas a gente não pode trabalhar tudo, né? Isso daí é a verdade. O que acontece, gente? Que é também o que eu percebi aqui no chat. Tem muita gente falando, mas isso daí é matéria lá do 6º ano, isso daí é matéria do 5º ano. Então, o que acontece? Tem coisas que a gente vai reforçando a cada ano, né? E mesmo quando a gente prepara as nossas aulas, a gente não pega todos os exercícios lá do caderno de vocês, até para vocês terem uma forma também de exercitar depois. E como o professor Osmar disse,
tem o professor de vocês que vai ajudá-los nessa interpretação. Então, não se preocupem se não encontrarem todos os exercícios lá, mas com certeza algum do caderno de vocês estará nas nossas aulas, e também não se preocupem se vocês já viram essa matéria em anos anteriores, porque mesmo assim ainda tem gente que tem alguma dificuldade, e para a gente poder continuar os nossos estudos, essas dificuldades precisam ser sanadas. Eu acho que é isso, não é, Osmar? Perfeito. Então não estranhe se um determinado conteúdo, ou como você chama, a lição, ela se repete em séries diferentes. É bastante comum. Só que o enfoque com que esse conteúdo, com que essa matéria é trabalhada, ela é outra. Existe um pouco mais de aprofundamento em cima das questões. Acho que não ficou nenhuma dúvida, ou ficou, Alessandro, em cima desse exercício aí, dessa atividade? Podemos prosseguir? Eu acho que agora não, Osmar. Eu acho que agora a gente conseguiu sanar isso e a gente consegue avançar para o próximo exemplo e as próximas atividades. Vamos lá? Essa atividade é um pouquinho mais trabalhosa. Vamos lá? Vou fazer a leitura para vocês. O Fábio viu que seu pai comprou uma caixa com 24 maçãs e foi ajudá-lo na preparação da comida para o aniversário de sua irmã mais nova. Seu pai pediu-lhe que separasse e descascasse 7/12 das maçãs para fazer o suco e 3/8 dela para sua mãe colocar nas saladas. Fábio fez tudo o que foi pedido e comentou que tinha sobrado uma maçã. É isso mesmo? Disse sua mãe. Essa é para enfeitar o bolo, ou seja, a maçã que sobrou. A pergunta é, quantas maçãs foram utilizadas para fazer o suco? Tem alguma ideia, Alessandra? Você sabe que eu não sei? Eu teria que fazer essa leitura de novo, com bastante atenção, que é o que eu recomendo para os alunos, para poder identificar totalmente quais são os valores apresentados e como eu vou utilizá-los. Você pode me ajudar nessa resposta, Osmar? Claro, Alessandra. Vamos tentar diminuir ou minimizar as dúvidas aqui do pessoal. Aqui eu reduzi o exercício, porque não tenho condições de ficar reescrevendo, tá? E vocês já viram. Outra coisa, sempre que achar um exercício interessante, printa. Guarda lá, ele lá no seu celular ou em outro meio que você tiver, tá? Separa ele e com calma você vai fazer os exercícios depois, tudo bem? Então aqui eu dei uma resumidinha para a gente ver o Fábio viu que o seu pai, o que a gente tinha aqui, ó, 24 maçãs. Se a gente for pensar na representação da fração, esse 24 aqui, ó, ele representa o que, gente? Ele representa o todo, tá? Aí ele vem e dá uma entortada na coisa, né? Porque ele diz assim, professor, você está falando que 24 é o todo, como é que aparece esse 12 aí? E se ele está no denominador, ele passa a ser o todo. É que, na realidade, o que ele fez? Ele pegou essa quantidade, e vamos usar assim uma simbologia simples. Ele dividiu em 2 todos, ou seja, pegou aquelas 24 maçãs e dividiu em 2 partes. Então, esse 12, ele começa aí a ser o quê? A ser a parte da fração. Então, foi isso que foi feito. Pegou as 24 maçãs, e aí separou em 2 grupos de 12. Estou correto, Alessandra? É isso mesmo, Osmar. Esse daí é a ideia que eu falei da interpretação do enunciado, né, do que está sendo apresentado. E o Osmar ele está conduzindo isso perfeitamente. Então, essas 24 maçãs foram divididas em 2 grupos de 12. Mas e agora, Osmar, como é que a gente continua esse processo? Acho que ficou fácil, né? Porque se a gente consegue identificar o todo, é fácil fazer a representação fracionária. Vamos lá? Eu fiz um desenho aqui umas maçãzinhas meio estranhas aqui, mas é mais para ilustrar mesmo o problema. Então, se você for perceber, aqui a gente fez a separação. Eu tenho 2 grupos de 12. Quanto que o Fábio vai pegar desse grupo de 12? Ele vai pegar 7. Ou seja, ele está pegando 7/12. Aí eu vou riscar a maçãzinha para a gente ter uma noção aqui. Ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele pegou 7 maçãs no primeiro grupo de 12 e vai pegar mais 7 maçãs no segundo grupo de 12. Ou seja, portanto, temos aí um total de quantas? Opa, esqueci de cortar uma aqui. Então, na realidade, eu tenho quantas maçãs que foram usadas? Eu tenho 2 grupos de 7
Portanto, foram utilizadas 14 maçãs para fazer o suco. É isso? Vamos continuar? Próximo. O problema é o mesmo. Quantas maçãs foram utilizadas para fazer o suco? Aí a gente fez essa representação. O que está aí é o que a gente descreveu aqui no flipchart. Beleza? Vamos lá? Atividade 3. Tá? Fábio viu que seu pai comprou uma caixa com 24 maçãs e foi ajudá-lo na preparação da comida para o aniversário de sua irmã. O exercício é rigorosamente o mesmo. A pergunta aqui é diferente, né, Alessandra? A pergunta é, quantas maçãs foram utilizadas para o preparo da salada? Tempinho para eles? Eu acho que, por conta da interpretação, seria legal uns 10, olha eu doida aqui, tô maluca já, uns 3 minutinhos, Osmar, o que você acha? 3 é legal? Pode ser. Eu acho que é por conta da interpretação, né? Pode ser. 3 minutinhos vai ajudar bastante. Vamos lá, gente? Vamos lá, 3 minutinhos para vocês. Osmar, você sabe que, mesmo assim, a gente ainda tem a Evelyn, o Juan, a Maria Eduarda, que estão com dúvida na compreensão e nessa relação entre as partes consumidas e as partes divididas. Então, eu acho que na hora de dar a correção, a gente vai precisar retomar isso. Mas, mesmo assim, a grande parte dos alunos falou que nós precisamos de 9 maçãs. Mas tem alguns resultados aqui que são bem interessantes. A Yasmin disse que precisamos de 10. A Ana Clara, de 9 dozeavos. O Nicolas, 7. A Maria Luísa, 2 terços.
E o Felipe colocou 12 oitavos. E aí, será que são as 9 mesmo? 12 oitavos, será que está certo? Quem será que acertou essa resposta? Você pode dar essa resposta para a gente, Osmar? Vamos ajudar o pessoal? Assim, a pergunta ela está direcionada de maneira que você encontre a quantidade de maçãs que foram utilizadas. Vocês concordam? Então, nessa questão aí, o que acontece? A solução para isso não é um número fracionário. A fração vai ser um número, o resultado vai ser um número natural. Tá? Lembra lá da separação que foi feita para o suco? 14 maçãs? Então, o resultado aqui vai ser o mesmo também, vai ser um número natural. E assim, Alessandra, 9 eu acho que é um número coerente. Vamos tentar resolver? Vamos lá, pessoal? Vamos sim, Osmar. E aí, aproveitar e trazer essa observação dos 12 oitavos, né? E se tem alguma relação aí ou não. Talvez até se for um erro, por que desse erro? Acho que seria interessante para eles entenderem o conceito. Mas vamos lá para a resolução. Eu vou separar, botar os 12 oitavos aqui em cima, tá? Para a gente só fazer um comentáriozinho sobre ele e não esquecer. A ideia aqui é basicamente a mesma da proposta anterior. Então, o que você tem? Você tem um todo de 24 e você faz o quê? O fracionamento dessa fração, né? O fracionamento dessa fração é redundante, né? Na realidade, o que acontece? Você tem o fracionamento desse todo, né, em partes. Então, como a gente está aqui, ó, trabalhando com 3 oitavos, ele diz assim, ó, use o todo como sendo 8. E aí, você vai pegar essas 24 e dividir em 3 partes. Dividindo em 3 partes, você vai encontrar o quê? As 8 maçãs. Tudo bem? Como foram utilizadas 3 oitavos delas, o que a gente vai fazer? Vai cortar, né? Vamos marcar? 1, 2, 3, então estou usando 3 partes de 8, olha a fração, numerador e denominador, parte e todo. 1, 2, 3 para o segundo grupo, 1, 2, 3 para o terceiro grupo. Então, o que a gente tem? Na realidade, nós temos 3 grupos de 3, portanto, temos 9. Tudo bem? Em relação à representação 12 oitavos, ela é equivocada. Tá? Então, não pode, porque veja aqui, ó, esse 8, tá? Ele está sendo o quê? Ele está sendo menor do que a parte. Então, não pode. Como é que o todo vai ser menor que a parte? Então, nesse caso aí, não pode ser executado. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Nosso tempo está terminando. Isso, Osmar, até porque a gente precisa saber se no final das contas sobrou só uma maçã mesmo ou não para poder fazer o enfeite, né? A gente não pode esquecer disso. Pode, verdade, Alessandra. Então, vamos finalizar? Vamos finalizar? Então, o que acontece? Ah, para o suco foram utilizadas quantas maçãs? Você lembra, Alessandra? Para o suco, se eu não me engano, foram 7, foram 14 maçãs? 2 grupos de 7, perfeito. Então, para o suco, temos aqui quanto? 2 grupos de 7, portanto, 14. Para a salada, você lembra, Alessandra? 9, não é isso que a gente chegou no resultado? 3 grupos de 3, portanto, temos 9. Opa! Vamos somar? 14 mais 9, temos aí um total de quantas maçãs? De 23. Tá? Como tinham 24 maçãs, é verdade. Sobrou uma maçã, que foi para ser o quê? Que foi para ser o enfeite do bolo. Tudo bem? Então, a nossa aula está se encerrando por aqui, tudo bem? Eu agradeço a participação de todos vocês, participação da professora Alessandra, dos que nos acompanharam aqui pelo Centro de Mídias. Continue nos assistindo, continue assistindo às suas próximas aulas. E, Alessandra, é com você as suas considerações. Gente, muito obrigada. A Raíssa, um beijo para a Raíssa, que eu vi que ela postou aqui no nosso chat, pediu um beijo, um beijão. Continue estudando. Alunos, tirem a dúvida de vocês com os professores, não deixem de fazer os exercícios e nós estaremos sempre aqui para ajudar no que pudermos. Muito obrigada, viu, Osmar? Obrigado a você, Alessandra. Obrigado a todos que nos acompanharam. Assistam as próximas aulas aqui no Centro de Mídias. E valeu, até a próxima aula de matemática. Obrigado, gente. Até a próxima.